Olá, o WTN Saúde de hoje vai falar sobre medicina laboratorial. Nós vamos conversar com o Dr. Augusto Linhares, que é médico patologista clínico. Tudo bem, doutor? Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Doutor Augusto, o senhor é chefe do serviço do Instituto Nacional de Cardiologia, né? Nas Laranjeiras. Sou o atual chefe do laboratório do Instituto Nacional de Cardiologia, Hospital de Laranjeiras. Certo. Bom, me fala da importância do laboratório na prática da medicina. Bom, de alguma maneira geral, com tudo o que aconteceu na medicina, a gente percebe que o laboratório está cada vez mais no centro do atendimento aos pacientes. Bom, no centro não, no centro está sempre o médico. Certo. Mas está junto ao médico, dando subsídios em diversos momentos. Na realidade, desde o nascimento até a morte do paciente, a gente percebe a presença do laboratório junto ao médico. E a gente... E quando você diz centro, é porque a gente tem que confiar tanto no laboratório que sem o laboratório não se faz quase nada em medicina mais, né? Uma das coisas que a gente observa cada vez mais é que a medicina como um todo tornou-se mais complexa, o volume de informações para que o médico possa decidir cada vez torna-se maior e como é impossível uma pessoa ser detentora de todo o conhecimento, é necessário que o laboratório seja parceiro do médico, ajudando a trazer as informações que são relevantes para o acompanhamento de seu paciente, traduzir essa informação de uma maneira que seja útil, e isso é feito em vários momentos. É feito desde exames de rastreio, né? Como também exames prognósticos, como também exames diagnósticos para definir ou não a presença de condições. Também durante tratamento são feitos para acompanhamento, né? Para controle. Perfeitamente. Se houve melhora, se não houve melhora. E, fundamentalmente, muda o curso da doença ou muda o curso da conduta de acordo com o resultado do laboratório. O que a gente observa atualmente é que é muito difícil a gente ter decisões médicas sendo tomadas sem terem algum tipo de subsídio laboratorial. E o laboratório ele é fundamental para dar esse subsídio. Não é só o laboratório, o setor de apoio está aí para ser utilizado em prol da saúde. É fundamental, de uma importância quase que incalculável. Não existiria medicina prática clínica sem o laboratório. Atualmente, eu diria que sem o laboratório a gente regrediria muito no cuidado dos pacientes. Claro. Foi um avanço. Eu tenho certeza de que o que o laboratório oferece atualmente para os pacientes e para os médicos ajudou muito a melhorar a qualidade do atendimento. Como é tão importante, o que o laboratório faz ou vem fazendo para garantir a qualidade da amostra e a fidelidade do resultado? A gente entende que o laboratório deve ser parceiro do médico. E só será se o médico receber exames que sejam confiáveis, ou seja, ele não pode ter dúvidas fora do razoável em relação a esse resultado e, naturalmente, que sejam entregues em tempo hábil. Claro. A gente identifica dentro do laboratório 3 momentos de funcionamento, que são o momento que a gente chama de pré-analítico, o momento analítico, que é quando a análise é propriamente feita, e o pós-analítico, que é depois que a análise foi realizada, enfim, a entrega antes de desse liberar resultado. O laudo. Isso, exatamente. Depois que o laudo impresso entregue. Sim. Teoricamente está tudo certo. E isso é a visão que a gente percebe que tanto os médicos como os pacientes têm. Quando o laboratório verdadeiramente é parceiro, está junto, uma vez que o laudo chegue, aquele resultado é o resultado necessário para que haja uma sequência no acompanhamento da pessoa. Então, qual o cuidado que você tem nessa fase pré-analítica, ou seja, antes mesmo de você colher a amostra, não é verdade? A pré-analítica, em geral, a gente considera aquele momento todo que antecede a realização da análise do material. Certo. Envolve a parte até diante do paciente chegar no laboratório para colher o exame, por exemplo, fornecendo informações precisas. Como eu disse, as análises são muitas, os materiais são diversos e o laboratório deve ser parceiro do médico também, fornecendo as informações que o paciente necessite em relação aos preparos. Eventualmente deveria sair do consultório já com essas informações, mas que chegando no laboratório pode ser mais uma vez repassado como, se você for colher uma glicose, por exemplo, coletar uma glicose para ver se o doente é diabético, você precisa de um jejum mínimo. Você vai colher uma amostra de PSA para o preventivo de câncer de próstata, você precisa de um repouso da próstata, como atividade sexual, toque retal, etc., num período de 72 horas, eventualmente. Então, isso tudo é pré-analítico, você tem que checar isso antes. São. Na realidade, o paciente ele é leigo em exames
de laboratório. Então, cabe, no momento da coleta, ser feita uma validação para ver se aquele material que vai ser colhido, ele é adequado para a execução dos exames que se busca. Mas não é só isso que a gente considera como pré-analítico. Também é pré-analítico garantir uma perfeita identificação da amostra que vai ser levada ao laboratório com o paciente. Isso normalmente é feito através de mecanismos automatizados de identificação. O mais comum é o uso de etiqueta com código de barra, que normalmente procura se gerar na frente do paciente e etiquetar na frente do paciente. É de muito bom tom a gente mostrar para o paciente a etiqueta com o nome dele sendo colocada no tubo aonde o sangue dele está entrando, para ele poder ficar certo. Certeza de que aquela amostra tem o nome dele, tem o código de barra dele. Eu acho que é o medo de todo mundo, né? Quer dizer, na realidade... Uma troca de exames. Exatamente. E com certeza essa é uma preocupação muito séria dentro do laboratório e é um dos pontos que... Vocês mais marcam. Isso, exatamente. E a questão analítica, então, daí para frente, você colheu a amostra, está identificado, você percebeu se o indivíduo está com o jejum adequado ou com o repouso adequado, ou se a amostra de urina que ele trouxe não fermentou porque está dentro do prazo de viabilidade daquela amostra. Toda a parte pré-analítica foi feita e aí você botou a amostra na sua maquininha lá, porque quase tudo hoje é automatizado. A parte analítica é a execução do exame propriamente dito, bem entendido. Os laboratórios, eles vieram de uma necessidade de realizar análises habitualmente químicas em amostras, mas basicamente a gente consegue definir a presença de substâncias e muitas vezes até quantificá-las, e essa é a essência do laboratório, em diversos materiais, inclusive materiais não humanos, existem laboratórios veterinários, e até outros materiais, os laboratórios de análises químicas fazem também análises, né? Mas a análise clínica, ela é peculiar e particular porque é de pessoas. Então, o que a gente procura fazer? São reações em que procura-se automatizar da melhor maneira possível para que você tenha uma padronização, uma quantidade bem estabelecida de material do paciente, junto com uma quantidade bem estabelecida de reagentes, por exemplo. E um tempo de reação bem controlado para que possa finalizar uma análise e gerar o resultado. Eu estou pensando aqui numa análise, por exemplo, como dosagem de colesterol, ou como uma dosagem de PSA, ou glicose. É claro que para isso ser feito é necessário o uso de equipamentos bem adequados, quer dizer, o equipamento ele tem que estar devidamente calibrado, equilibrado. Tem que estar sendo operado por um profissional competente. O reagente tem que vir numa procedência boa. Claro, tudo isso. Havia uma época em que uma boa parte dos reagentes eles eram feitos dentro do laboratório. Isso ainda até é possível e para algumas reações raras isso é feito. Mas de uma maneira geral, busca-se, até por conta de padronização e facilidade mesmo de processamento, utilizar reagentes que já são feitos, já vêm preparados. Isso diminui a manipulação e diminui a chance de algum erro na hora de preparo do reagente. Quer dizer, por incrível que pareça, quanto mais automatizado, quanto mais o reagente vier sem ser manipulado por seres humanos, já vindo industrializado, isso tudo garante a fidelidade do resultado. Sim, ajuda, porque na realidade a atividade de laboratório, talvez dentro da medicina, seja uma que se aproxime mais de uma atividade industrial. O que traz algumas preocupações, mas nos traz uma vantagem, que é a possibilidade de utilizar conceitos de controle quase que industriais. Isso, de utilizar um reagente já pré-fabricado, facilita tremendamente, porque sabendo que é um reagente que veio de um bom fabricante, que também tem controles adequados, isso garante que na hora que a análise for ser feita, haverá uma menor perda, haverá uma menor demora ou um retardo na liberação do resultado, por causa de uma reação química que não aconteceu ou que foi discutida e precisou ser repetida. Consequentemente, minimiza a chance de erro, né? Com certeza. Mas ainda assim existe uma margem de erro que provavelmente é corrigida nessa fase pós-analítica. Como é que faz? O que significa a fase pós-analítica? Então? A fase pós-analítica a gente entende como sendo aquela fase após a realização, a execução do exame propriamente dito. Quer dizer, o exame foi realizado, o resultado já está disponível, já foi processado, deve ser entregue ao médico. Certo. Cabe uma análise crítica dos resultados. Essa análise crítica certamente ela deve ser feita juntamente com a equipe que está cuidando do paciente, mas existe também uma importância do próprio laboratório validar esse resultado. Certo. Quer dizer, o resultado que saiu, ele deve ser reanalisado, rechecado.
Porque dá um exemplo, então, de uma falha que a máquina pode produzir e gerando um laudo inadequado. Bom, um exemplo, uma preocupação que a gente tem muito nessa fase pós-analítica é a questão da digitação. Vamos supor que um aparelho faça uma análise, ele determina e ele nos dá um valor. Vou citar o exemplo do colesterol. Colesterol de 200. Certo. Esse, para ela, é apenas um número. Nós temos que falar que esse número 200 corresponde ao colesterol do paciente A ou B ou C. E se nesse momento... um valor discrepante, você identifica como um erro. Ah, sim. Existem mecanismos que são utilizados para tentar aumentar essa credibilidade. Por exemplo, a gente comparar esse resultado com resultados anteriores do paciente, mas o que dá realmente para nós a confiança é a utilização de controles de qualidade. É a gente, durante a fase analítica, antes de realizar os exames, passar amostras de valor conhecido para ver se o aparelho está reproduzindo. Mesmo que a gente esteja com uma calibração adequada, com reagentes bons, equipamento funcionando... Ainda bota o aparelho em teste. A gente sempre... Isso é de praxe, isso deve ser feito... Isso é basicamente um controle de qualidade, né? Então, puxando esse gancho, o que o nosso ouvinte deve fazer para saber qual laboratório ele entrega a amostra dele? E o que ele não deve fazer também? Porque eu percebo que alguns pacientes chegam no consultório com exames escolhidos no mesmo dia, às vezes, em laboratórios diferentes. Porque ele está desconfiado, ele é desconfiado. E então, o que o cara deve fazer para confiar no laboratório? Como é que ele chega lá, existe algum controle de qualidade, algum ISO 9000, alguma coisa? Existem. Como é que é a procedência? O que o cara deve se proceder? Como é que deve? Existem vários sistemas para a gente poder ver a qualidade de um laboratório. O que a gente chama, de maneira geral, de processos de acreditação. O papel do controle de qualidade é fundamental nisso. Quer dizer, um laboratório, ele precisa, essa preocupação do resultado estar sendo discrepante, que o leigo tem, ela é uma preocupação já bastante antiga e que já vem sido formalmente abordada através dos controles externos. O que acontece? Não precisa um paciente, ele deslocar-se levando seu sangue em diferentes laboratórios, porque isso já é feito. As sociedades científicas, elas têm programas de controle de qualidade externo cuja participação é essencial para um laboratório adequado, para um bom laboratório, é fundamental, tem que participar. Elas mandam amostras de valor desconhecido para o laboratório, então o laboratório recebe uma amostra cujo resultado ela não sabe qual é, como não sabe qual é, por exemplo, o resultado do meu sangue, se eu for no laboratório hoje colher. Esse resultado, essa amostra é processada, os resultados são liberados e são enviados para essa entidade. Essa entidade, ela consolida os resultados que são enviados por diversos laboratórios e dá um retorno, falando, olha, o seu resultado está adequado, a dosagem que foi feita no seu laboratório de colesterol está próxima do que os outros laboratórios estão indicando, parabéns. Ou o contrário, olha, presta atenção, tem uma coisa errada acontecendo com as suas determinações, porque está discrepante. Está discrepante de outros laboratórios. Sobre essa questão do paciente se deslocar, eu queria lembrar que o papel do laboratório é um papel de auxílio ao médico. É um papel... Na verdade, o laboratório tem dois clientes, né? Um cliente que é o paciente que colheu a amostra. E o médico que confia no laboratório. Então, a relação é uma relação de confiança e tem que ser uma relação de confiança. Se o paciente ou se o médico não estão tendo confiança no laboratório... É melhor não utilizar o laboratório. É melhor não utilizar. Na verdade, eu vou fazer até uma colocação mais politicamente correta. Eu acho que o ideal é entrar em contato com o laboratório e expressar essa preocupação. Até porque, tudo que o laboratório quer é continuar sendo parceiro do médico e do paciente, oferecendo resultados confiáveis, que é para isso que ele existe. Então a gente sempre pede para quando há um fator de desconfiança, algum resultado que o médico receba e que acha que está esquisito... Seja verbalizado, né? Seja verbalizado, até porque às vezes esse é um gancho que permite ajudar muito. É frequente o laboratório guardar a amostra do paciente durante períodos mais prolongados. Uma dúvida que tenha não só pode ser dirimida repetindo-se uma avaliação, como realizando-se exames complementares, e aí o papel dos profissionais do laboratório, médicos, farmacêuticos, junto com ou biólogos, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os laboratórios podem ser conduzidos por biólogos. Então é fundamental que haja essa integração, porque nós entendemos que o médico ele quer ver no laboratório um parceiro no atendimento dos seus pacientes. Olha, foi fantástica a sua presença aqui, esclareceu muito. A gente espera ter você em outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade e com certeza ficarei muito satisfeito em participar de novos programas junto contigo. Viu? Até a próxima. WTN Saúde vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais.